Questão 23, de Santa Maria. Numa corrida de revezamento, dois atletas, por um pequeno intervalo de tempo, andam juntos para a troca de bastão. Neste intervalo de tempo, num referencial fixo na pista, os atletas têm velocidades iguais. Sim, está correta. Por quê? Porque é no pequeno intervalo de tempo que eles andam juntos. Então, num referencial fixo na pista, a velocidade dos dois é a mesma. Só que esse exercício aqui tem um erro clássico, que ele não diz que a troca de bastão está sendo feita na reta ou na curva. Porque se a troca de bastão fosse feita na curva, para eles andarem juntos, as velocidades teriam que ser diferentes. Mas, enfim, é uma crítica a Santa Maria. O que está se supondo nesse exercício? Que a troca do bastão está sendo feita na reta. Num referencial fixo em um dos atletas, a velocidade do outro é nula. Claro, porque no momento que eles andam com a mesma velocidade, um em relação ao outro, eles estão em repouso. E a número 3 diz: o movimento real e verdadeiro dos atletas é aquele que se refere a um referencial inercial fixo nas estrelas distantes. Nossa, já começa a cagada aqui, ó. Movimento real e verdadeiro. Não existe, pessoal, movimento real e verdadeiro. O movimento é uma grandeza relativa. Ter ou não ter velocidade depende do referencial. Não existe o que é real e verdadeiro. Tu agora assistindo esse vídeo, o que realmente tu tá fazendo? Tu tá andando ou tu tá parado? Não existe. Em relação ao teu computador, ao monitor do teu computador, tu tá em repouso. Em relação ao sol, tu tá em movimento. Então não existe um movimento real e verdadeiro. Qualquer questão de referencial que começar com essa história de movimento real e verdadeiro, não precisa nem continuar lendo. Pode esquecer, tá errado. Porque não existe um movimento real e verdadeiro. Tu vê aqui, fixo nas estrelas distantes, nada a ver. Então é apenas 1 e 2. A 24, também de Santa Maria, só que de 2013, é uma questão aquela de trajetória, né? Um trem de passageiros passa em frente a uma estação com velocidade constante em relação ao referencial. Então, se ele está com velocidade constante, ele encontra-se no nosso amiguinho MRU, que a gente ainda não estudou, mas vai estudar. Nesse instante, um passageiro deixa cair sua câmera fotográfica, que segurava próximo a uma janela aberta. Desprezando a resistência do ar, a trajetória da câmera no referencial fixo no trem é retilínea. Todo mundo que estiver dentro do trem vai ver a câmera descrever uma trajetória retilínea. A câmera vai cair em queda livre. Por quê? Porque a velocidade da câmera e a velocidade do passageiro que está dentro do trem é a mesma. Enquanto no referencial fixo no solo, a trajetória é parabólica. Parabólica. Para quem estiver dentro do trem com a mesma velocidade da câmera, vai ser uma reta. Tá, supondo que isso seja uma reta, né? E para quem estiver fora do trem, vai ser uma parábola. Vai ser assim, ó, é a mesma história do avião soltando a bomba. E o tempo de queda no primeiro referencial é do que no outro referencial. É igual, o tempo é o mesmo. Os dois vão enxergar a câmera caindo no mesmo tempo, mas as trajetórias serão diferentes. Então, retilínea, parabólica, igual. Dinamarca. Tá limpada aqui. Questão 26 da FUVEST. Vou pular a 25 aqui porque a 25 é bem facilzinha, tá? Mas se tiver dúvida, me manda um e-mail, não tenha vergonha. Questão 26. Um automóvel e um ônibus trafegam em uma estrada plana, mantendo velocidades constantes em torno de 100 por hora e 75 por hora, respectivamente. Os dois veículos passam lado a lado em um posto de pedágio. 40 minutos, 2/3 de hora depois, nessa mesma estrada, o motorista do ônibus vê o automóvel ultrapassá-lo. Ele supõe então que o automóvel deve ter realizado nesse período uma parada com duração aproximada de. Essas questões da FUVEST são bacanas porque na realidade elas treinam para o Enem. Não é um exercício difícil, o difícil é interpretar o exercício. O que tem que pensar? Os dois passaram juntos por um posto de pedágio, então vamos estipular que o posto de pedágio aqui é o nosso marco zero. Só que o carro está andando a 100 km por hora, quer dizer, o ônibus vai ficar olhando o motorista do carro se afastar dele, o carro é mais rápido. E o ônibus vai estar andando para frente a 75 por hora.
40 minutos depois, num determinado ponto aqui, eles estão juntos de novo. O que o motorista do ônibus entende? Pô, o carro deve ter parado, né? Porque lá no posto de pedágio ele saiu na minha frente, ele era mais rápido que eu. O que está acontecendo nesse exercício? O que tem que pensar? A distância percorrida pelo carro e a distância percorrida pelo ônibus é a mesma. Porque os dois saíram do pedágio e os dois chegaram nesse ponto. O ônibus não parou de andar nunca. O que é distância? Distância é a velocidade média vezes o tempo. Qual é a velocidade média do ônibus? 75. Quanto tempo ele levou? 40 minutos, que é 2/3 de hora. Tu vê que a FUVEST já deu até a fração, né? Depois falam que a FUVEST é difícil. Isso vai dar uma distância de 150 dividido por 3, 50 km. Então, o ônibus andou 50 km. Mas quantos quilômetros o carro andou? Também 50. Só que o carro, né, se ele tivesse andado sempre 50 com 100 por hora, aqui eu vou fazer um cálculo besta que não precisa, porque o que é 100 por hora? 100 km em 1 hora. Para percorrer 50 km, meia hora. Mas enfim, o que é tempo? Tempo é distância sobre velocidade média. Qual é a distância que o carro teve que andar? Os mesmos 50 km, só que com uma velocidade média de 100 por hora. Isso vai dar 1/2 de hora. O que é 1/2 de hora? 1/2 de hora são 30 minutos. O que eu acabei de descobrir? Se o carro não tivesse parado nunca, ele teria feito esse trajeto de 50 km em 30 minutos. Mas ele fez em 40, porque ele levou o mesmo tempo do ônibus. Então, se ele deveria ter feito em 30 e fez em 40, quanto tempo o carro ficou parado? 10 minutos. Canadá. O cara parou no posto para comer um pastel e tomou uma coca. Beleza? É isso aí.